Bom, então vamos estar fazendo hoje a aula 5, só para quem está assistindo de longe, né? Quem está fora aqui do presencial, lembrar que ontem a aula 4 foi dada pelo Gustavo, né? Então a aula 4 ocorreu ontem. Não sei se foi dia 14 de abril. E o Gustavo, né? Deu a aula do grupo aí, e ele basicamente, então, trabalhou nessa aula aqui, a formulação lagrangiana para campos, né? Formulação. E na formulação covariante, né? Já na formulação covariante, já, né? Na abordagem covariante. Eu vou, então, trabalhar com vocês hoje, a gente vai continuar um pouco a nossa caminhada aí com as diferentes eletrodinâmicas, mas antes disso eu vou fazer uma discussãozinha com vocês, para quem não está ainda também muito habituado à formulação lagrangiana no campus, e eu vou fazer uma abordagem fora da fora da formulação covariante, mas abordando a eletrodinâmica convencional de massa. Então, vamos tentar fazer agora, é uma espécie de um aquecimento, né? Para a gente já começar a atacar essas questões aqui, usando a formulação lagrangiana. Então, vamos assim, como exercício, né? Como uma exercitação aqui, né? Sobre o campo eletromagnético. Vamos tentar fazer essa abordagem, que eu acho que é um exercício simples, né? Um exercício que ensina algumas, tentar abordar então a construção a partir de ideias bem simples, né? Da densidade lagrangiana do campo eletromagnético. Então, como o Gustavo explicou a vocês ontem, né? O que a gente parte normalmente é da ideia da mecânica clássica. Mecânica clássica, então a gente define uma ação, e essa ação é a integral no tempo de um lagrangiano. Só que agora, aqui nessa formulação, é a formulação de partícula. Nós estamos descrevendo a formulação mecânica, né, que o sistema mecânico é um sistema, em geral, de partículas, não é um sistema contínuo. Então, esse lagrangiano vai depender das coordenadas generalizadas, das velocidades associadas a essas coordenadas e do tempo. Vou colocar assim. Agora, quando a gente faz a passagem, a gente aqui está na abordagem, vamos dizer assim, da mecânica, né? Que a gente tem um sistema mecânico, um sistema de partículas. Quando a gente faz a passagem do campo, né, quando a gente faz essa abordagem que a gente vai para da partícula para o campo, né? Telepatia, telepavora. A luz acendeu só do choque, agora tem telepatia aí. Ele só pisca e a luz acende, né? Antes ele estava numa física de Newton ali. Então, quando a gente faz agora a passagem das partículas dos campos, né? Aquilo que eram as coordenadas das partículas, vou colocar assim, vão se tornar campos. E aí a gente vai ter um campo genérico, vamos chamar de campo φ. Tá? Esse campo não depende só do tempo da passagem, depende também das coordenadas espaciais. Então, aquilo que é a velocidade da partícula, né, que mede, né, a variação temporal da coordenada, agora ela vai para o campo, ela vai mudar. Então, ela vai passar a ter
Não, o meu campo depende não só da velocidade, então, claro, eu vou ter não só do tempo, então eu vou ter, por exemplo, eu vou medir a variação do campo no tempo, mas eu vou medir também a variação do campo no espaço. Então, elas vão poder pegar, por exemplo, gradientes do campo. Agora, o campo pode ter uma natureza vetorial. De um vetor, de um escalar eu tiro o gradiente, mas se o campo não for um escalar, se o campo tiver um caráter vetorial, eu vou poder tirar a divergência e vou poder tirar também rotacional. Então, eu tenho que medir do campo todas as formas de variação espacial que ele tem. De um vetor, né, a gente pode medir a variação, quanto o vetor varia no setor longitudinal, no setor transversal. Então, a gente muda, né, a gente vai passar agora para algo que vai envolver, né, todas as possíveis variações temporais e espaciais do campo. E claro, no caso da partícula, a coordenada de evolução do sistema é o tempo. Agora eu estou no espaço de posição também. Então eu vou passar do tempo, vou continuar com a coordenada tempo, mas agora a coordenada espacial também pode entrar em jogo. Então quando a gente faz a passagem, né, do lagrangiano para a partícula, do lagrangiano para campo, a gente vai ter uma ação agora para campos, né? Então, não só eu vou integrar no tempo, mas nós vamos também integrar ao longo de todo o espaço. Vamos somar agora sobre todas as configurações, né? Aqui eu somar sobre todas as possíveis, né, variações no tempo, então integrar em toda a coordenada temporal para sair do lagrangiano e chegar na ação. Agora, no sistema de campo, meu campo não depende só de T. Aqui as coordenadas dependem só de T. Meu campo depende de T e de X, então nós integramos em X. E aí nós dizemos que isso aqui que vai ser o lagrangiano, que vai depender só do tempo, o lagrangiano. E aqui, essa parte que eu integro em X, a gente coloca aqui o que a gente chama de uma densidade de lagrangiano. Quer dizer, a integral da densidade de lagrangiano é o lagrangiano. Esse lagrangiano que nós pegamos na mecânica deveria ser o elemento volume vezes esse L. Então esse L tem que ter dimensão de lagrangiano por unidade de volume, mas o lagrangiano é energia. Então essa parte aqui ela tem uma dimensão, né, de na verdade essa ação aqui, né, é energia vezes tempo. Você sabe que na mecânica, né, a ação tem dimensão de energia vezes tempo. A mecânica quântica, né, a ação é a atividade de H cortada. H cortada é energia vezes tempo, Joule no segundo. Então aqui está o tempo, então esse objeto aqui tem dimensão de energia. Então essa nossa densidade lagrangiana ela vai ter dimensão de energia por unidade de volume. Então é por isso que nós chamamos de densidade de lagrangiana. Mas a passagem é imediata, né, automática. Ou então o que nós vamos construir para campos, né, é uma densidade de lagrangiana, algo que vai medir toda a função, vamos dizer, de energia do meu sistema contínuo. Então é claro, né, da mesma forma, como lá eu tenho as coordenadas e suas velocidades, aqui as minhas coordenadas são os campos. Esse φ aqui representa um campo genérico, né? Então, minhas coordenadas são os campos, as velocidades associadas a esses campos, vão ser, claro, as derivadas temporais do campo e, eventualmente, as suas derivadas espaciais. Eu vou colocar de uma forma genérica assim, DI de φ. Para nós, quando a gente escrever DI, né, o DI está como a gente já tinha feito, representa a derivação em relação às coordenadas espaciais. Isso aqui pode estar representando tudo, pode estar representando gradiente, pode estar representando divergente, pode estar representando rotacional. São as possíveis derivadas espaciais do campo. Se o campo for um escalar, eu só posso tirar gradiente. Se o campo for um vetor, eu posso tirar gradiente, posso tirar rotacional, posso tirar divergente. Se o campo for um tensor, eu posso tirar gradiente, posso tirar rotacional, posso tirar divergente. E, então isso aqui é o setor, vamos dizer assim, de velocidades. Velocidades agora, entre aspas, né? Porque eu estou medindo a velocidade no sentido de quanto o campo também varia no espaço. Não é só a velocidade no sentido da variação temporal, mas é o quanto esse campo adquire de energia por conta da sua variação espacial. Ele pode ter, por
exemplo, um comprimento de onda muito pequeno, pode vibrar muito, pode ter um comprimento de onda maior. Então, a variação espacial dele vai dar uma contribuição também para ele. E aí, é claro, as coordenadas agora do sistema, o problema são t e x. Então, eu não vou só integrar em t, eu vou integrar em t e x. Então, o meu lagrangiano pode também, eventualmente, depender explicitamente de x. Então, essa mais ou menos é a expressão geral de uma densidade de lagrangiano. Aquela notação ali, o I de aquela notação, o I não vai para cima? Não, aqui eu estou colocando como espaço euclidiano, não estou fazendo notação covariante, não. Aqui eu estou tratando o T e o X como euclidiano. Depois é que o Gustavo ontem já fez a formulação covariante. Eu prefiro partir da formulação não covariante só para fixar melhor certas ideias, depois a gente vai para a formulação covariante. Agora eu pergunto o seguinte, por exemplo, essa relação de partículas não apaga, vai para campo. Daí no campo, o conceito de simetria, sim, ele aparece vivamente em campo. E como é que se você tem um campo com uma simetria, ele passa para a coordenada também? Se você tiver, você também, você pode ver as simetrias no sentido das coordenadas também. Porque tem que lembrar o seguinte, um sistema de partículas, certo? Um sistema de partículas, ele pode sempre ser visto como um limite de uma teoria de campos. Se nós pegarmos, por exemplo, vou dar um exemplo agora, nós vamos ver o seguinte, que o lagrangiano do eletromagnetismo de Max, o que ele está escrevendo na verdade? Se a gente for fazer o análogo dele, se a gente pegar o campo de radiação livre, pega as equações de Marx no vácuo, divergente de E igual a zero, rotacional de AdBdt, divergente de E igual a zero, rotacional de B igual a 1 sobre C2 da EDT. Pega as equações de Marx no vácuo. Formula isso lagrangianamente. Se você for olhar esse lagrangiano, você pode reduzir esse lagrangiano a um lagrangiano de uma partícula em 3 dimensões. Que partícula que você vai encontrar? Você vai encontrar a partícula livre. Então, os lagrangianos de campo, num certo limite, que a gente chama de limite mecânico, eles dão os lagrangianos de partículas. E aí, as simetrias que os campos carregam, uma parte delas pode chegar, outra parte pode morrer desse processo de redução mecânica. Então, vamos falar sobre isso agora. É isso que eu queria tocar nesse assunto, nesse primeiro tempo da aula. Então, vamos lá. Vou apagar aqui só para lembrar quem não assistiu a aula ontem, que a aula de ontem foi a aula 4, foi a aula dada pelo Gustavo. Está gravado, o Tchalca já vai disponibilizar, né, Tchalca? Essa semana, se Deus quiser. Bom, então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o caso eletromagnético, que é o nosso objeto de interesse aqui, e pensar quais são os campos fundamentais para nós. Então, nós sabemos já, na nossa experiência com o eletromagnetismo, que os campos fundamentais são os potenciais. Né? Os potenciais têm simetrias que os campos não têm, né? O E e o B, eles não têm simetria de gauge, eles são invariantes. A simetria de gauge do eletromagnetismo, né, que controla o número de graus de liberdade dos fótons, é justamente a simetria que está nos potenciais. Então, quem são os objetos fundamentais, quer dizer, as coordenadas, né? Digamos, o que são as coordenadas generalizadas do sistema mecânico, agora são os campos. Os campos nada mais são do que coordenadas generalizadas de um certo sistema discreto. Então, se nós tivermos uma radiação eletromagnética, radiação é um contínuo, né, que se propaga no espaço, né? Então, um contínuo de energia e momento que está se propagando no espaço, quais são as coordenadas adequadas para descrever a radiação eletromagnética? Então são o potencial e o potencial escalar e o potencial vetor. Então, esses campos aqui são os potenciais, né, adequados, na verdade, são as coordenadas generalizadas da radiação eletromagnética. Vamos colocar assim, coordenadas generalizadas para a descrição da radiação eletromagnética. Vou colocar assim. Porque, na verdade, é isso que a gente tem que procurar. Né? Quando a gente procura um sistema de campos, né, na verdade, a gente tem um sistema contínuo, e esse sistema contínuo tem que ser descrito por um conjunto de coordenadas. Por exemplo, se eu quiser descrever um campo do elétron, um campo de Dirac, o campo de Dirac é descrito, quer dizer, a partícula de Dirac, o elétron, o bóson, é descrito por um campo. Só que esse campo não é nem vetor nem escalar, é um campo espinorial. Mas é uma coordenada generalizada que descreve aquilo que para nós a gente vê como elétron.
Então, essa é a coordenada são as coordenadas generalizadas. Claro, esse objeto aqui é um escalar. Então, desse escalar, eu posso tirar a derivada temporal. Essa função escalar pode depender do tempo e ela depende também do espaço. Posso tirar dela o gradiente. O potencial vetor. O potencial vetor também, como uma função vetorial do tempo, ele tem a sua velocidade. Pode depender do tempo. De um vetor, eu posso tirar a divergência, eu posso tirar o rotacional. Então, para esse campo, o conceito de velocidade, ela se estende a 3 objetos. Não só a velocidade no sentido temporal, a variação do campo com o tempo, o quanto ele vibra no tempo, mas também o quanto ele varia no espaço. E um vetor, pelo teorema de Helmholtz, como vocês conhecem, ele pode ter variação tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal. Então, pelo teorema de Helmholtz, o vetor, a gente sempre tem informação do vetor através da sua divergência, através do seu rotacional. Então, ao propor o lagrangiano da radiação eletromagnética livre, se a partícula é livre, todo mundo lembra lá da mecânica clássica, uma partícula livre, ela só tem energia cinética. Então, um meio de MV2. O meio de MV2 para o campo eletromagnético vai ser esse conjunto de velocidades ao quadrado. É claro, eu posso ter um termo aqui, que eu vou chamar assim de alfa de ponto ao quadrado. Então, eu estou contabilizando a energia cinética associada a esse campo. Posso ter um termo aqui, que vai ser beta, o gradiente de φ ao quadrado. Gradiente de φ escalar. Gradiente de φ. De uma certa maneira, eu estou contando a energia associada ao gradiente do campo. É o que a gente chama de energia de gradiente. Aqui é a energia da dependência temporal e aqui é a energia da dependência espacial. Eu posso pegar esses dois, posso pegar também em termo misto, nada me impede. Agora, como eu tenho esse conjunto de velocidades generalizadas, eu posso pegar também um termo que seja gama, φ ponto. Mas não posso pegar isso aqui. Porque φ ponto, eu não posso formar um escalar a partir de φ ponto de gradiente. Eu não posso combinar essas duas grandezas no escalar. Isso é um escalar e isso é um vetor. O lagrangiano é sempre uma energia por unidade de volume. Então, tem sempre ter um caráter escalar. Então, eu não consigo misturar esses dois termos num termo só. Então, isso aqui está fora. Próxima possibilidade é eu pegar essas velocidades aqui. Então, eu posso pegar um gama a ponto ao quadrado, mais gama, não vou usar delta, não gama. Posso pegar aqui, sei lá, um epsilon divergente de A ao quadrado. Estou contabilizando a energia sob a forma de quanto esse campo tem variações longitudinais ao longo da sua própria direção de propagação. E pegar aqui o termo zeta rotacional de A ao quadrado. Claro, agora eu posso fazer combinações. Por exemplo, φ ponto com A ponto, eu não posso. Isso aqui não vai dar nunca no escalar. Mas eu posso combinar φ ponto, a gradiente divergente, já posso colocar o termo beta, zeta, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta. Pegar aqui o termo eta, que pode ser φ ponto divergente de A. Isso aqui é um escalar genuíno, poderia ser uma contribuição para a velocidade. Então eu estou pegando. Primeiro eu peguei cada termo, vamos dizer assim, isoladamente. Isso ao quadrado, são os termos diagonais, cada termo isoladamente ao quadrado. Agora eu vou poder fazer combinações, que eu quero medir a função mais geral do cada um. O último termo é a quadrado também? Aonde? Qual é esse aqui? É, o de baixo. Não é o quadrado, é o seguinte, ele já é quadrático nos campos. Certo? Eu estou pegando o lagrangiano, eu quero pegar uma coisa que seja velocidade. A velocidade é sempre uma coisa quadrática nas coordenadas, tem no máximo 2 coordenadas. Mesmo que não seja a mesma, pode misturar 2 coordenadas, eu posso fazer um mixing de coordenadas. Tá? O que eu quero é que seja o termo mais geral possível, quadrático. Tá? Obrigado pela observação. Tá? Isso é, porque normalmente o cara poderia pensar, por que não quadrado?
Isso aqui, de uma certa maneira, está medindo uma velocidade mista no tempo e no espaço. Então, eu estou pegando agora os termos mistos. Eu peguei φ ponto, com esse aqui não dá para formar um escalar. Com esse aqui não dá para formar um escalar. Com esse aqui, deu para formar um escalar. Com o rotacional também não dá, porque o rotacional de um vetor é um vetor. Então, fiz todas as possíveis combinações desse cara. Agora, vamos pegar o gradiente de φ. Eu posso combinar um termo que seja gradiente de φ com a ponto. Alfa, beta, gama, delta, S, zeta, eta, teta. Vamos pegar um termo teta. Mas não vai chegar o alfabeto grego todo, não. Daqui a pouco a gente está acabando. Vai pegar um beta que seja o gradiente de φ escalar a ponto. Isso aqui também é um escalar. Então, e mede velocidade. É um pouco fora de... Não são aquelas velocidades usuais de mecânica, mas são velocidades combinadas. Eu posso ter termos mistos de velocidade. Já deve ter visto isso na mecânica clássica também. A gente pode ter termos cinéticos que não são diagonais, né? Muito bem. Então, estou pegando agora φ ponto com esse, entendeu, né? Então, φ ponto com esse, ponto com esse. Agora, estou pegando o gradiente de φ. Então, gradiente de φ com a ponta eu posso pegar. Gradiente de φ com o divergente de A, eu não posso pegar, porque isso é um vetor e isso é um escalar. Agora, gradiente de φ com rotacional de A, eu posso pegar. Alfa, beta, gama, delta, zeta, teta, iota. Iota é uma letra ruim, vamos pegar o kappa. Kappa, gradiente de φ, escalar, rotacional de A. Quer dizer, a moral desse exercício aqui é mostrar que por trás disso tudo, o que vai sair é o lagrangiano de Maxwell, que vocês devem ter estudado ontem com o Gustavo de forma covariante. Eu estou tentando colocar a coisa na abordagem convencional e chegar na abordagem covariante. Tá? Então, esse termo aqui, a gente já fez com tudo que podia. Isso. Tá. Então, a gente já combinou esse termo, todos os termos estão ao quadrado, a combinação desse com todos, já fiz a combinação desse com todos, agora posso fazer a combinação desse com os demais. Esse é um vetor, esse é um escalar. Então, não vou poder fazer. Então, posso introduzir um termo agora que seja a ponto escalar rotacional de A. Lambda. Lambda, então, vai poder ter a ponto escalar rotacional de A. Então, a ponto com divergente de A eu não posso, a ponto com rotacional de A eu posso fazer um produto escalar. Agora, o divergente de A com rotacional de A, eu não posso fazer nada. Então, dessa maneira, a gente acha que gerou todos os termos possíveis que são candidatos às velocidades, né, entre aspas, né, do campo. Então, a gente tem cada termo ao quadrado, esse 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 ao quadrado. Depois, esse com esse não dá, nem esse com esse não. Então, vai esse com esse, perfeito. Depois, esse com esse deu, esse com esse não dá, esse com esse não. Esse com esse não dá. A ponto com rotacional de ar eu posso fazer. E é isso. Divergente de ar acabou. Então, esses seriam, né, os termos mais gerais que a gente teria. Né? Gradiente de φ aqui. Muito bem. Então, se essa é a minha proposta de Lagrangiano, como nós sabemos da mecânica, as equações de campo, né, as equações de movimento, as equações de Euler-Lagrange, elas saem pelo princípio variacional. Ontem o Gustavo explicou para vocês, princípio variacional agora olhado no sentido do tempo e do espaço. Então, vamos fazer as variações arbitrárias no campo, lembrando que termos de superfície, né, por exemplo, se nós tivermos algo nesse sentido, no Lagrangiano, ddt, d3x, e aí se nós tivermos aqui um termo que seja ddt de alguma coisa, esse termo aqui, no sentido da integral temporal, é um termo de superfície, porque eu estou integrando uma derivada. Então eu estou pegando só a contribuição do campo, né? Quer dizer, esse termo aqui é um termo de superfície no sentido do tempo, são os extremos. Eu estou pegando esse objeto nesse extremo no tempo mais infinito e no tempo menos infinito. Então, são efeitos de borda. Nós sempre, quer dizer, no princípio variacional, se nós, aí tem uma discussão bastante séria, se nós estamos supondo que não tem fontes no infinito, os nossos campos são
limitados a uma região do espaço que a gente espera que os campos caiam a zero nas regiões assintóticas do espaço e do tempo. Claro que essa discussão é uma discussão muito preliminar, porque normalmente a gente vai na teoria de Young-Mills ou em outras teorias, a gente pode ter efeitos dos campos no infinito, que são os chamados de efeitos topológicos. Todo mundo que estuda um pouco de matéria condensada, cosmologia, física de partículas, já ouviu falar numa corda cósmica, já ouviu falar num vórtice magnético, já ouviu falar num monopolo magnético, já ouviu falar numa textura, já ouviu falar no ínstáton, já ouviu falar no sólido. Então, esses objetos são objetos que não são sujeitos a essa condição de eu poder desprezar o campo no infinito, porque esses campos não caem a zero no infinito. Aqui nós estamos fazendo a suposição, como a gente faz na mecânica, de que a dinâmica do sistema ela está restrita ao volume, ao interior do volume de integração. Quer dizer, a dinâmica do sistema, né, ela se passa no interior, né, do volume, né, do volume de integração. Do volume espaço-temporal, né? Tanto no espaço quanto no tempo. Então, um termo que seja, se a gente tiver um termo no lagrangiano que acabe sendo uma derivada total, a gente sabe lá das equações de ordem Lagrange, a gente sabe da mecânica clássica, que todo lagrangiano pode ser definido a menos de uma derivada no tempo de uma certa função f de t. Quer dizer, L e L mais df dt dão as mesmas equações de movimento. Por quê? Porque esse é um termo aqui que vai medir só os extremos e não vai medir aquilo que é a dinâmica do campo nos tempos intermediários. É isso que eu estou querendo dizer. A mesma coisa vale, por exemplo, se nós tivermos um termo, né, que seja, por exemplo, o divergente do vetor teorema de Gauss, né? Se eu tiver a integral de volume da divergência pelo teorema de Gauss, é o fluxo desse campo nas bordas de integração. Mas as bordas de integração são as regiões infinitas do espaço. E aí, suponho que os campos caem a zero no infinito se eu estou desprezando as chamadas configurações topológicas. Né? Então, nós estamos supondo casos usuais, sem fontes no infinito e modelos que não têm as chamadas configurações topológicas. Hoje a gente sabe que o próprio eletromagnetismo tem configurações muito interessantes que até 3 anos atrás não se conhecia. Se mostrou que existem aqueles chamados novelos aproximantes, né, de luz. Isso aí tem um artigo muito interessante da Science sobre isso. Como é possível construir toros e configurações topológicas a partir das ondas eletromagnéticas livres. Isso aí é uma questão interessante da topologia que entrou na propagação do campo eletromagnético. Nós estamos desprezando esse tipo de física. Tá? A física que nós estamos querendo interesse de estudar aqui é a radiação eletromagnética livre que se propaga no campo. Muito bem, então só chamando a atenção para esses resultados aqui, porque isso aqui são referências que a gente tem ao estudo já da mecânica usual de partículas. Muito bem, então vamos lá. Princípio variacional. O que eu vou ter que fazer? Primeiro de tudo, quando a gente escreve um lagrangiano geral, vou botar todos os termos possíveis, a primeira coisa que nós vamos ver é se nenhum desses termos pode ser escrito como uma derivada temporal de uma função ou como o divergente ou o gradiente de uma função. Vamos olhar, esse termo aqui, claramente, não tem essa função. Vamos olhar aqui, por exemplo, esse termo aqui, gradiente de φ, também não tem esse caráter, né? Esses termos aqui estão aqui. Vamos pegar um termo misto desse tipo, esse termo aqui. Por exemplo, o que esse termo aqui está dizendo para nós, né? Se eu fizer aqui, eu posso pegar ele aqui, ó, se eu pegar esse termo aqui, φ ponto divergente de A. Vamos pegar esse termo, vamos dar uma olhada nesse. O que esse termo pode ter para nós? Posso pensar o seguinte, o que é o divergente? Nós conhecemos esse objeto divergente de uma função f vezes uma função g. O gradiente de f. É isso mesmo, né? Função vezes um vetor. Vou colocar essa perdão. Vou pegar a divergente de um escalar vezes um vetor. Vai dar então o gradiente da função escalar, produto escalar com o vetor. E mais f divergente de g. Então, a gente tem esse termo, né? É uma identidade simples para o
cálculo diferencial, né? Cálculo dos operadores diferenciais. Então, eu posso escrever, bom, esse termo que está aqui, eu poderia colocar dessa forma. Eu tenho a divergência e uma função escalar. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Φ ponto divergente de A nada mais é do que a divergência de φ ponto A menos o gradiente de φ ponto escalar A. Todo mundo concorda? Se eu abrir essa expressão aqui, eu vou ter o gradiente disso escalar a ponta. Que é esse termo aqui. Aí eu subtraio ele. O segundo termo que aparece é φ ponto divergente de A. É esse termo. Então isso aqui é essa identidade aqui que foi aplicada aqui embaixo. Onde eu tenho isso aqui é isso aqui. Esse termo aqui é esse termo. Esse termo aqui é esse termo aqui. Beleza. Agora, se eu substituo, então isso aqui é o meu termo da ação. Se eu pego esse termo e substituo por isso aqui, então eu vou dizer que esse termo aqui é isso que está aqui. Usando essa igualdade. É esse termo aqui. Mas esse termo aqui é justamente uma divergência de um vetor. Então esse termo aqui está medindo as condições de contorno do campo no infinito. Isso aqui está medindo o fluxo, na verdade, isso aqui pelo teorema de Gauss, né, é integral na superfície delimitante do espaço-tempo, o elemento de superfície escalar φ ponto A. Então, pelo teorema de Gauss, eu estou pegando o fluxo desse vetor no infinito, que é zero. Então, esse termo aqui é uma divergência. Pelo teorema de Gauss, é um termo de superfície. Ele vai a zero. E fica esse termo aqui. Só que esse termo aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Vê se vocês concordam comigo. Isso que está aqui é menos derivada temporal de φ A. Opa, φ derivada temporal do gradiente de φ. Não. Escalar A. Se eu pegar essa derivada aqui, esse termo aqui eu quero comparar com isso. Se eu abrir essa derivada aqui, eu vou ter menos a derivada do primeiro vezes o segundo, que é exatamente isso aqui. Mas vai aparecer um termo novo, que vai ser esse cara vezes a derivada desse. Então, que eu vou jogar fora. Vai ficar o seguinte, mais gradiente de φ escalar a ponta. Então, todo mundo percebe que aquele termo de lá, pelo teorema de Gauss, eu reduzia isso. Mas esse termo aqui é isso aqui. Se eu pegar essa derivada e abrir, esse termo aqui cancela uma contribuição que vem daqui e a primeira contribuição é essa. Então eu posso escrever esse termo aqui dessa forma. Só que esse termo também está medindo os campos lá para ter mais infinito e ter menos infinito. No sentido do tempo, esse termo aqui é um termo de superfície. Então ele também vai a zero. Então, no fundo, no final do dia, o que a gente mostrou? A gente mostrou que para efeito de ação, esse termo aqui é idêntico a esse termo aqui, gradiente de φ escalar a ponta. Então, esse termo aqui, gradiente de φ escalar a ponta, esses dois termos são vizinhos. Então, quando eu escrevi esse termo, eu também fui no embalo, escrevi esse termo, mas eles são redundantes, porque esse termo pode ser transformado nesse e vice-versa. Nós acabamos de mostrar que esse termo aqui, por duas integrações por partes, uma no setor espacial, que a gente usou o teorema de Gauss na divergência e usou essa derivada temporal, que a gente mostrou que esses dois termos são idênticos. Então eu posso ficar com um, jogar o outro fora, como faz? Posso ficar com esse, com aquele. Vocês preferem trabalhar com eta ou com teta, na escolha qualquer, porque se essas constantes são arbitrárias, no fundo esse termo igual a esse, eu posso dizer que isso aqui é eta mais teta vezes esse termo, mas eta mais teta é uma coordenada, eta linha. Então eu posso, sem problema nenhum, por exemplo, abandonar esse termo, porque esse termo aqui é idêntico a esse termo do ponto de vista da integração parcial. Beleza, então esse termo aqui está ok. Vamos olhar esse termo aqui. Porque esse termo tem uma coisa assim, meio assim, interessante, né? Porque ele tem um gradiente
que é alguma coisa longitudinal, e tem um rotacional, que é alguma coisa transversa. Deixa eu apagar isso aqui, ver se esse termo também não pode ser colocado, né, como uma derivada. Vamos ver qual é a característica desse termo. Se eu pegar assim, gradiente de φ escalar rotacional de A. Vamos dizer que eu pegasse isso aqui. Isso aqui é um vetor, né? Vamos dizer que eu pegasse esse vetor aqui, divergente de φ rotacional de A. Suponha que eu tivesse que tirar o divergente desse objeto. A divergência de um escalar vezes um vetor é o gradiente do escalar, esse aqui é gradiente de φ escalar rotacional de A. Mais o escalar vezes a divergência do vetor. Por acaso, o vetor que está aqui é um rotacional, e a divergência do rotacional é zero. Então, esse termo não tem. Então, acaba que esse termo que nós colocamos na ação nada mais é do que a divergência desse vetor. Portanto, pelo teorema de Gauss também, esse termo está medindo, na verdade, só essa combinação de campos nas fronteiras do espaço-tempo avulso. Então, esse termo também, por integração por parte, né, por abandono de condições de superfície, esse termo aqui é zero. Então, esse termo aqui é zero porque é a divergência de um rotacional. Então, na verdade, esse termo para efeito de ação é zero. Esse termo não dá nada com a ação. E, na verdade, ele é um termo de superfície. Então, esse termo que eu escrevi foi redundante. Então, parece que de todas as possibilidades que a gente explorou, esses termos seriam os termos mais interessantes, os possíveis candidatos, né, para descreverem um lagrangiano que, no final, né, no princípio variacional, vai me fornecer as equações de Maxwell. Então, vamos partir desse lagrangiano. Deixa eu já apagar os termos que são redundantes, para ficar mais pesado aqui. Apagar esse termo, que a gente viu que esse é igual a esse, né? E esse termo aqui que acabava sendo uma divergência de um vetor. Só lembrar para vocês uma coisa assim também que pode ser interessante, é o seguinte: sempre que a gente tiver, vou omitir aqui a integração do tempo e do espaço, se a gente tiver sempre uma derivada, quando tem alguma coisa desse tipo assim, f vezes uma derivada temporal de g. E aí a gente sabe que esse termo aqui nada mais é do que um termo de uma derivada do produto menos, né, f ponto g. Esse termo que está aqui é isso que está aqui. Esse termo aqui é um termo de superfície. Então a gente viu que eu posso, o que a gente chama de uma integração parcial, eu posso jogar essa derivada para cá. E aí ganho sinal menos. Então cada integração por parte. Oi, Gustavo, eu estou fazendo o seguinte, eu estou aproveitando o Paulo de ontem, estou dando para eles um encaminhamento a partir da formulação não relativista, como chegar no teu lagrangiano, só para eles perceberem certos detalhes na construção da certa, só para o cara ganhar mais segurança de como chegar na notação covariante. Tá bom. Então, esse termo aqui, eu posso jogar para cá. A mesma coisa se eu tiver um termo assim, imagina que eu tenho um vetor f, escalar, sei lá, gradiente de um escalar. Quando eu tivesse um termo desse tipo. Então, isso aqui é f escalar gradiente de g. Então, vamos pensar que isso aqui eu posso escrever como sendo divergência do vetor f, g. Que é a divergência de f e g? É a divergência de f escalar g mais f escalar gradiente de g. Identidade vetorial. Esse termo aqui é um termo de superfície, não vai embora, dentro da ação. Então, esse termo que eu escrevi ali, que é f escalar gradiente de g, nada mais é do que menos gradiente de f vezes g. Isso aqui fica igual a menos gradiente de f vezes g. Por quê? Porque eu estou dentro de uma ação. Então, eu fiz integração por partes e joguei fora os termos de superfície. Isso aqui não é válido fora de uma ação.
preciso garantir que eu esteja jogando fora termos de superfície, portanto eu preciso estar dentro de uma integração. E aí, então, o que aconteceu? De novo, a mesma coisa. Eu desloco essa derivada para cá, quer dizer, eu não posso tirar o divergente de um vetor, então eu vou tirar, desculpa aqui, eu fiz besteira, né? É menos gradiente de f de g, tá certo? Não, isso é tão escalar no final do dia. Quero então, divergente de f vezes g, mais f escalar gradiente de g, que é isso que está aqui. Então, tá certo, então é divergente de f, né? Vezes g. Então, desse vetor aqui, eu tiro a divergência, então eu jogo essa divergência para cá, ela vem com sinal menos, por causa dessa integração por partes, vai ficar menos divergente de f, escala vezes g. Escalar vezes g, divergente de f vezes g. Então, sempre que a gente fizer uma integração por partes, a gente desloca a derivada de um termo para o outro, trocando o sinal. Cada integração por parte carrega um sinal. Se eu fizer duas integrações por partes, eu vou carregar duas vezes o sinal. Então, por exemplo, se eu integrar por partes, se eu tiver um termo desse tipo assim, por exemplo, dentro de uma ação, dentro da ação, tudo que eu estou falando é dentro da integral, né? Um termo que seja f, por exemplo, laplaciano de g. Então, vamos pensar esse termo, como é que eu poderia integrar esse termo? Esse termo poderia ser algo desse tipo, divergente de f gradiente de g. O que é esse termo aqui? Esse termo aqui é divergente de um escalar, vezes uma função, é o gradiente da função, então você vai dar gradiente de f escalar gradiente de g, mais f laplaciano de g, que é o termo que eu tenho. É esse termo aqui que eu quero ver como é que eu posso reescrever. Esse termo aqui já é um termo de superfície. É a divergência de um vetor total. Então, esse termo aqui, dentro da ação, é um termo de superfície que eu desprezo. Então, eu tenho que f laplaciano de g. Se eu quiser, eu posso reconduzir a essa forma. Menos gradiente de f escalar gradiente de g. Então, vocês estão observando que uma integração por partes, ó, me trouxe esse sinal menos. Mas suponhamos que eu ainda queira descarregar mais esse gradiente para cá. Então, vamos dizer que eu tivesse essa função aqui. Gradiente de f escalar gradiente de g. Então, vamos dizer que eu tivesse essa função aqui. Divergente de gradiente de f vezes g. Quando eu tivesse que tirar o divergente dessa função, divergente desse vetor vezes essa função. De novo, então a divergência disso tudo aqui é o laplaciano de f vezes g, mais gradiente de f escalar gradiente de g, que é esse termo que eu estou buscando. Então, esse termo que está aqui, é esse meu termo aqui, é esse aqui. Mas esse termo aqui é uma divergência, então também, integração por parte marca. Então, esse termo que está aqui é menos, isso que está aqui, é menos laplaciano de f vezes g. Então, esse menos com esse menos recompõe mais. Então, eu posso escrever esse termo como sendo laplaciano de f vezes g. Então, no final do g, de modo prático, eu não preciso ficar fazendo isso toda hora, obviamente não. Já aprendi uma regrinha, já aprendi um procedimento. Essas duas derivadas eu trago para cá. Como eu fiz duas integrações por partes, os dois sinais vão se compensar. Tá certo? Só para esse lembrete, assim, para quem não está muito lembrado. Essa coisa do cálculo 3, né? Eu acho que é o cálculo 3 em geral, né? Então, só para a gente vai de vez em quando fazer recurso a essas integrações por partes quando a gente estiver lidando com os cálculos, né? Isso é muito comum quando a gente vai pegar os eletromagnetismos aí, em formulação lagrangiana, sempre a gente acaba tendo que fazer isso. Então vamos lá, qual é o nosso problema agora? É o princípio variacional. Então eu tenho duas coordenadas no meu problema: o potencial escalar e o potencial vetor. Primeira equação de Euler-Lagrange, vou fazer a variação funcional em relação a φ. Vou variar em relação a φ. Então, isso aqui, quando eu fizer uma variação funcional arbitrária em φ, eu não vou mexer com A, vou mexer só com φ independentemente. Isso vai me gerar uma variação do meu lagrangiano. E aí a gente sabe que pela formulação do princípio variacional,
esse ΔL a gente vai poder escrever como sendo alguma coisa, vamos ver o que é, vezes ΔΦ. Sempre conduzir o problema dessa forma. No fundo, ele está tirando uma derivada funcional. Qual é a derivada funcional GL em relação a Φ? Eu faço uma pequena variação em Φ, vejo como a variação em Φ induz uma variação em L. E isso que está aqui, pelo princípio variacional, como isso aqui tem que ser zero para qualquer variação arbitrária em Φ, isso que vai aparecer aqui são as equações de ordem Lagrange. São as chamadas equações de campo, né? Equações de ordem Lagrange. No nosso presente caso, as equações de ordem Lagrange vão ser as equações de Maxwell. Então a gente deve tirar daqui as equações de Maxwell. Tá? Então vamos lá, fazer a variação em relação a Φ. Então nós vamos calcular, vamos induzir uma variação em L provocada pela variação em Φ. Então vamos lá. Esse termo aqui tem Φ. Então, isso aqui é a variação de um quadrado, é 2 vezes a função vezes a variação da função. Então, isso aqui vai ficar 2 alfa Φ ponto delta Φ ponto. Então, aplicando um deltazinho. Aqui de novo, isso aqui é um quadrado, a gradiente de Φ é o quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2 delta gradiente de Φ escalar. A variação do gradiente, ou seja, o gradiente da variação de Φ. Poderia fazer isso, vai dar 2 termos. Vai ficar beta gradiente de delta Φ escalar gradiente de Φ, mais beta gradiente de Φ escalar gradiente de delta Φ. Os 2 termos se somam nesse aqui. Então, 2 vezes o primeiro vezes a variação do segundo. Aqui nós não temos Φ. Aqui não temos Φ. E aqui não temos Φ. Temos Φ aqui. Vai só uma variação. Vai ficar mais θ. Mais θ. Gradiente do delta Φ. Escalar. A ponta. Isso. Muito bem. Mas o que eu preciso é trazer para essa forma padrão. Isolar a variação naquela coordenada que eu estou variando. Então esse ΔΦ aqui, ele não está livre. Ele tem uma derivada temporal aqui. Na verdade, isso aqui é um DDT de ΔΦ. Mas, nós já aprendemos que se isso aqui é Φ ponto vezes a derivada de ΔΦ. Então, esse termo aqui tem essa função vezes essa função. Eu quero liberar essa função. Então, vou usar uma integração por partes. Eu posso transferir essa derivada para cá como sinalmente. Então, esse primeiro termo aqui, por integração por partes, então, dessa etapa para essa etapa, eu vou realizar, então, integrações parciais. Para poder liberar todos os ΔΦs que estiverem sujeitos a algum operador. Esse cara está sujeito a uma derivada temporal, esse está sujeito a um gradiente e esse está sujeito a um gradiente. Então tem que liberar. Oi, fala. Só uma coisa, depois você não tem que variar o potencial depois também? Depois, um de cada vez. Tá. Eu tenho 2 coordenadas no problema. Primeiro varia a primeira coordenada, depois assim. Tá. Então vai lá. Então, esse termo aqui, por integração parcial, ele vai ficar menos 2 alfa Φ 2 pontos. Vou botar derivada temporal segunda de Φ. Eu estou liberando. Tem uma derivada temporal aqui, nós já aprendemos que F vezes DDT de G, eu posso sempre transferir essa derivada para cá como sinal menos. A gente viu ainda agora. Então, por isso que eu fiz aqui. Só que aqui embaixo já tem uma derivada primeira, fica uma derivada segunda e vai liberar um ΔΦ. No final do dia, o que eu quero é ter um ΔΦ aqui e dizer que esse ΔL é zero. Esse variacional estabelece essa variação da ação para uma variação genérica, do campo ou de uma coordenada, ela vai ter que ser zero. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo é um ΔS. ΔS é isso aqui.
fiz uma variação, a variação do delta φ induziu uma variação em L. Claro que uma variação em L induz uma variação em S. O variacional diz que delta S é zero para variações arbitrárias. Na verdade, é o princípio da minimação, não é o princípio do mínimo lagrangiano, da minimação. Muito bem, então vamos colocar tudo nessa forma padrão, como a gente faz na mecânica, nas equações de Euler-Lagrange na mecânica de partícula. Esse termo aqui, mesma coisa. Esse termo aqui é o gradiente de uma função escalar o gradiente de outra função. Vou querer fazer uma integração por parte. Então, vou querer jogar essa derivada aqui para cá. Isso aqui é um gradiente. Quando ela receber esse objeto, você pode olhar isso aqui. Olhando em derivadas, isso aqui é o gradiente de φ. É DI φ. Gradiente de delta φ. É a derivada em relação a xi do delta φ. Então, é só fazer essa integração por parte. Traz esse cara para cá. E aí ele vem para cá com um sinal menos. E aí eu libero esse delta φ. Só que DI é o laplaciano. Então, esse primeiro termo aqui vai me produzir menos 2 beta laplaciano de φ. É esse termo aqui. Delta φ. Já liberei o delta φ e coloquei onde eu queria. E a mesma coisa aqui, ó. Esse termo aqui, o que ele é? Isso aqui é gradiente de delta φ. O que é gradiente de delta φ? É a derivada em relação a xi do delta φ. Escalar a ponto. Vetor. Então, aí, a iésima coordenada, iésima componente de derivada temporal. Esse termo que está aqui, em derivadas é isso aqui. Em componentes é isso aqui. A mesma coisa. Aqui eu tenho aqui eu tenho delta φ. Então, esse delta φ aqui vai me trazer esse termo aqui para cá. Então, eu vou trazer essa derivada para cá, vai liberar o delta φ, porém vai dar um sinal menos, que essa derivada vem para cá, vai ficar DI do AI ponto. Mas isso aqui é o quê? É divergência de A derivada temporal. Então, esse termo aqui vai ficar menos eta divergência do dA dt. Delta φ do cos. Certo? Então fizemos as integrais parciais aí. Apagar isso aqui. Então a minha equação, dá licença, deixa eu apagar isso aqui, né? Eu não acho que está certo. Se você der alguma coisa por isso, só me avisar, tá? Bom, então nós estamos prontos aqui para escrevermos a primeira equação aí, a equação do campo φ. Qual é a equação de Euler-Lagrange associada a uma variação do potencial escalar? É essa equação aqui. Vai ter tudo isso igual a zero, então sinal menos global. Vai ficar 2α d2 dt2 do φ. Mas tem um fator, mais 2 beta laplaciano do φ. Mais θ divergente de dA dt. Isso tudo aqui igual a zero. Deixa eu colocar aqui certinho, né? 2α, beta de 4. Então esse termo aqui é 2α derivada temporal segunda do φ. Esse termo aqui a gente pode escrever assim, divergente de 2 beta gradiente de φ mais θ dA dt. Igual a zero. É uma divergência. Divergência do Euler laplaciano e esse dividido dela é essa. Agora, que equação está me aparecendo aqui? Ó? Aqui aparece o gradiente de φ, aqui aparece o dA dt. Continuidade. Isso. É uma equação parecida com continuidade, sem dúvida. Poderia ser uma equação do tipo ddt de φ ponto mais a divergência. Mas olha como é que é a equação de Gauss. Lembra da equação de Gauss? O campo elétrico é menos gradiente de φ. Parece o Parece o menos dA dt. Como é que eu posso dizer que em que situação essa equação é a equação de Gauss? Você escolheu o coeficiente alfa igual a zero. Esses coeficientes são livres, eu coloquei coeficientes numéricos para ver como é que eu vou organizar para ganhar as equações de máxima. Alfa, todos os parâmetros são livres, estão à minha disposição. Se alfa é zero, beta é 1,
Beta é menos meio. É menos meio. E teta é menos 1, por exemplo, né? Ou pode ser meio 1, porque no fundo eu vou fazer alfa igual a zero. Esse termo vai morrer. Se eu fizer, por exemplo, beta igual a mais 1, se eu fizer esses dois parâmetros, positivos ou negativos, não vai fazer diferença, porque é igual a zero. Mas o que é importante é eu fazer beta igual a, por exemplo, meio ou menos meio, que vai ficar gradiente de φ. E aqui vai ficar dA dt. Então, se eu escolher beta igual a menos meio, beta igual a menos 1, eu vou ter divergente de E igual a zero, que é a primeira equação de Maxwell do vácuo. Então, a gente consegue tirar, ou não? É que nesse caso assim, a gente já sabe o que a gente quer chegar. Se não fosse esse caso e a gente estivesse construindo tudo isso, aquele termo ali, que caminhos a gente seguiria para saber que daria dizer? Depende do que você tem em mente. Tem dois tipos de problemas que você pode ter em física. Você pode ter um conjunto de equações de movimento que você quer retroceder e colocá-las sob a forma de um Lagrangiano. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós conhecemos as equações de Maxwell e estamos buscando o Lagrangiano que o Google escreveu. Você escreveu F em para ele? Eu escrevi ontem, só que ontem também não escrevi partindo do nada. Tá certo. Eu parti das equações De forma covariante? na forma covariante, indiquei qual era a simetria que tinha naquela equação e busquei uma Lagrangiano que tivesse simetria. É o caminho. Ou você tem uma outra situação. Qual é o papel do Lagrangiano? O papel do Lagrangiano é justamente ele te dar muito mais amplitude de você construir possíveis propostas. Então, suponhamos que você tem um conjunto de campos, mas você ainda não tem uma dinâmica estabelecida para esse campo. Você quer descobrir que tipo de dinâmica esse conjunto de campos que você tem pode obedecer. Então, você parte da construção do Lagrangiano. Então, você, em geral, sai do Lagrangiano, você não sabe ainda que equações de movimento vão te guiar para você descrever o teu sistema. Você sabe que você tem um conjunto de campos e que você tem uma dinâmica que vai por aí. Esse conjunto de campos tem que descrever tantos graus de liberdade. Meu sistema, por exemplo, que eu estou observando, ele apresenta ondas longitudinais, ondas transversais, ele tem modos escalares, ele tem modos vetoriais, ele tem modos tensoriais. Esse caminho é o caminho de você construir, modelar uma fenomenologia através de uma teoria. O que você está fazendo? Eu tenho um sistema, eu observo o meu sistema. Então, o meu sistema tem essas características. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar quais são os possíveis campos que vão se adaptar para descrever aquele sistema. Se aquele sistema só tiver ondas escalares, não necessariamente eu preciso colocar campos vetoriais. Mas, de repente, aquele meu sistema ele apresenta modos longitudinais, modos transversais, modos escalares, modos tensoriais. Aí eu vou ter que colocar um campo vetorial, por exemplo, um campo tensorial. E aí eu vou propor um Lagrangiano e vou derivar as equações de movimento sem saber quem elas são. Aí, nesse caso que você falou, se eu não conhecesse as equações de Maxwell e quisesse escrever uma ação geral, cinética, para esse sistema, eu proporia essa ação. E aí eu ganharia essa equação aqui, como até o Rubin observou. Essa equação aqui, se eu não fizesse essa escolha, se eu não soubesse que eu quero reproduzir aquela equação de Gauss, eu teria uma equação bem parecida, uma equação, por exemplo, tipo uma equação de continuidade. Eu posso, sei lá, dividir essa equação toda por 2, esse termo aqui seria alfa ddt de φ ponto mais divergente de beta gradiente de φ mais θ sobre 2 e a dt. Então eu teria essa equação de movimento. O que essa equação está me dizendo? Que física, por exemplo, eu posso extrair dessa equação. Eu posso ir às últimas consequências. Que física eu posso extrair dessa equação? Qual é o primeiro caminho para chegar a alguma física? Extrair alguma relação de dispersão. Verificar, por exemplo, quais são as possíveis frequências e as relações entre as frequências e os números e os vetores de onda que esse sistema pode ter. Eu diria, isso me dá alguma coisa interessante. Então, esse é o caminho que você está colocando. Se eu não sei aonde eu quero chegar, aqui o exemplo é mais simples. Eu sei aonde eu quero chegar. A ideia desse exercício aqui é mostrar como é que eu posso guiar daquele Lagrangiano e chegar nas equações de Maxwell. Um exercício acadêmico. Né? Se eu tivesse um exercício mais profundo, assim, eu quisesse discutir um sistema em geral, eu ganharia essa equação. A pergunta é, esse variacional me deu essa equação. O que essa equação significa? Eu paro aqui
que eu posso fazer? Então, essa equação tem uma cara de equação de continuidade, deve ter alguma simetria nesse problema. Essa equação, se eu substituir isso aqui por ondas planas, eu devo ter uma relação de frequência. Isso aqui vai me dar uma frequência ômega 2, isso aqui vai me dar um K2, e isso aqui vai me dar um ômega associado a esse campo. Então eu teria um problema que eu teria a frequência desse campo aqui se relacionando com a frequência ao quadrado do campo φ e com o vetor de onda desse campo φ também. Então eu teria uma relação de dispersão. A pergunta é, essa relação de dispersão ela vai me dar certos comprimentos de onda, e aí, o sistema que eu estou estudando, ele apresenta vibrações com esses comprimentos de onda ou não? Eu posso modelar uma física a partir daí, certo? Então, é uma questão do que você tem em mente. Tá? Aqui nesse problema, é um exercício simples. Eu sei que eu quero chegar nas equações de Maxwell, é um exercício acadêmico. Mas no problema de pesquisa, eu vou deixar para vocês uma tarefa justamente nesse sentido. Eu vou dar um conjunto de campos para vocês proporem um lagrangiano geral e estudarem as possíveis oscilações, os possíveis modos de vibração desse sistema. E aí você vai ver, o sistema é compatível. De repente pode aparecer aqui uma frequência imaginária. Então esse sistema, na verdade, não é um sistema oscilante, ele deve ter modos que decaem rapidamente. Pode ser um sistema altamente instável. Então ele pode não descrever física nenhuma. Ele pode ter um sistema que decai num intervalo de tempo que é muito pequeno em relação aos padrões da escala de tempo do problema. Então, é um sistema que pode ser completamente instável, ele não tem, assim, ele não perdura, né, oscilando. Então, tem várias coisas que eu posso tirar. Agora, a questão é, se você sai do lagrangiano, você chega em equações de campo. Agora, o que elas podem dizer para você, nesse caso, no caso particularíssimo, né, de alfa igual a 0, beta igual a meio, teta igual a menos 1, eu ganho a equação de Gauss da onda eletromagnética. Tá certo? Essa é a minha questão. Você tem solução para esse campo elétrico? Para esse aqui? É. Em princípio, sim. Diferente de zero. Diferente de zero. Pode ser uma onda plana, né? Então, Uma onda transversa, né? Desde que possa ter uma onda transversa. Desde que, suponha que esse campo aqui tenha, será que isso aqui é a solução desse problema? Uma amplitude constante e um cosseno de Kx menos ômega. Será que esse campo satisfaz essa equação? Se o vetor de onda for ortogonal é zero, se essa equação for satisfeita, então isso aqui é uma solução do problema. Posso ter uma onda transversal, certo? Respondi a tua pergunta? Ou você teria ir mais a fundo? digo assim, você tem uma solução, no caso de uma onda plana, para o meio de Inglaterra, você já está começando a dizer que você pode ter campo elétrico sem carga elétrica. Sim, vamos lá. Não, você, sim. mas normalmente você acha que você tem campo eletromagnético, tanto no campo eletromagnético, você precisa ter carga elétrica. Está mostrando que você pode ter uma equação. Provavelmente, a gente está dizendo o seguinte, as cargas elétricas, as fontes de carga elétrica que geraram esse campo estão muito afastadas. E aí eu já estou chegando, estou observando o campo numa região afastada das cargas. A pergunta é, as equações de Maxwell, as equações de Maxwell, elas comportam a existência de um campo elétrico na existência de carga zero, né? A gente pode ter corrente de deslocamento, né? Você pode ter rotacional de E igual a menos dV dt. Se você não tiver corrente, mas tiver um campo magnético variável no tempo, você pode gerar um campo elétrico a partir do rotacional. Mas se você tiver também convergência de E igual a zero, você vai ter. Que fica aquela coisa muito. Eu estou entendendo o que você está achando. Você está querendo saber o seguinte: sem carga elétrica, é possível ter eletromagnetismo? Nós sabemos. Sim. Quais são as possíveis origens de campo magnético? Objeto neutro gera campo magnético, campo elétrico gera através de polos, quadrupolos, etc. Você pode ter, sem carga zero, você pode ter campo. Isso é radiação. Mesmo ali no caso do GDL e rotação, você não está nem falando de polo. Não estou falando quais são as fontes. Você está falando, porque vamos dizer, que existe uma questão, agora voltando para a questão que digamos, quem veio primeiro no eletromagnetismo? Carga elétrica ou campo eletromagnético? Você está me mostrando aqui o campo eletromagnético veio primeiro. Agora, você tem o campo eletromagnético associado a uma carga, associado a um dipolo, se está neutro é outra questão. É outra questão, mas não tem onde. Então vamos dizer o seguinte: de 1865
até 1916, você pensava assim, vamos dizer, o campo eletromagnético, ele vem da carga. Depois, com o advento da simetria de Weyl, que se transformou na simetria de Gauge, o que a gente sabe hoje, o Gustavo mostrou para vocês ontem, é que ele não tinha carga elétrica nenhuma. Ele usou um conceito, simetria. 1916. 16. 16, né? Então, a partir daí, você entrou com um conceito novo, que é a simetria. Então, se a gente falar o seguinte, não existe equação de massa. Eu nunca entrei num laboratório, me perdoe os experimentais, né? Não estou desqualificando, estou dizendo apenas o seguinte, eu sou cego, surdo e não tenho mão, mas tenho cabeça. Então, eu nunca fui num laboratório, não vejo, não falo, mas eu penso. Então, Hawking, pega o caso do Hawking. Hawking descobriria as equações de Marx sem saber nada, sem saber nem que existe carga. Claro que sim, porque ele conhece um conceito fundamental, de simetria. Se você conhece a simetria e conhece a velocidade da luz, você mostra que você deriva, você não impõe, você deriva as equações de Marx. E aí você pergunta, se eu tenho essas equações, quais são as possíveis fontes? Aí você de novo usa a velocidade da luz e a relatividade especial, e você vai para uma representação especial do grupo de Lorentz, que é a representação meio zero mais zero meio, e você mostra qual é a fonte dessa carga elétrica, que são os elétrons e os pósitrons. Então, hoje a gente tem, vamos dizer assim, tecnologia teórica suficiente para saber que a gente pode gerar qualquer coisa, gerar qualquer física a partir de uma simetria. Então, as equações de Marx, a gente chegar, eu quero estabelecer o seguinte problema: existe no universo uma partícula que tem massa de repouso zero e spin 1. Só tenho isso, mais nada. Tem uma massa de repouso zero, propaga-se com a velocidade da luz, e ela tem spin 1. Derive a física dessa partícula. Aí você vai lá, escreve as equações do grupo de Lorentz, transverso, você ganha as equações de Marx. As equações de Marx, na verdade, é a divergência de blá 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 rotacional, aquele monte de equação que ontem o Gustavo escreveu até de uma forma mais simplificada, né? Ele chegou a escrever assim, não, então, quando você chega a escrever essa equação de Maxwell, essa equação no fundo está descrevendo o seguinte: o que está em jogo aí é uma partícula de massa zero, massa de relativista, massa de repouso zero e spin 1. Com esses dois ingredientes você constrói a equação de Maxwell. Aí você fala, eu agora tenho uma partícula massiva, mas com spin meio. O que é essa equação? O que eu posso descrever? Qual é a física de uma partícula de spin zero, de spin meio e massa de repouso não zero, não trivial? A equação do Dirac. Aí você fala, agora eu quero o seguinte, eu tenho uma partícula de massa de repouso zero e spin 2. Qual é a física que eu posso escrever para essa partícula? Por princípio, você não sabe fenomenologia nenhuma, você não sabe quem descobriu onda gravitacional. Você nasceu ontem e não sabe do dia 11 de fevereiro. Aí você vai lá, bota princípios fundamentais, simetria, relatividade, você ganha a equação de Einstein. Você ganha as equações da relatividade geral. Então, no fundo, as coisas não foram descobertas assim. Não foi isso que Einstein fez para escrever a relatividade geral, nem foi isso que Maxwell fez para escrever as equações dele. Mas hoje, com o andamento, com o advento da importância da simetria em física e de tudo aquilo que nós aprendemos sobre os grupos espaços temporais e as suas representações, Você consegue fazer o trabalho inverso. a gente faz o trabalho inverso. Bom, hoje, se você tiver uma questão para responder, qualquer um de vocês pode fazer uma bela tese de doutorado se você disser o seguinte: qual é a física de uma partícula de massa zero e spin 3? Por que ela não existe? Por que ninguém nunca fez? Porque é difícil. Ninguém conseguiu achar todas as simetrias. Você não consegue, hoje ainda, nós não temos ainda a resposta, você só consegue escrever uma partícula de spin 3 e massa zero se ela for livre. Você não consegue criar um tipo de interação consistente. Todas as interações possíveis que você imagina, elas violam a causalidade. Então, hoje o que a gente sabe é que para se descrever uma partícula de massa zero e spin 3, o único ambiente teórico, o único cenário teórico razoável para essa teoria de corda. Se eu penso, a partícula não é uma partícula pontiforme por si. Ela aparece como um modo de vibração de um objeto estendido. Então, se você pegar uma corda fechada e estudar as vibrações dessa corda,
você vai observar que essa corda produz uma vibração que corresponde a uma partícula de spin 3 e massa 0. E aí você tem uma física, mas você não consegue, no âmbito do conceito de partícula pontiforme relativística, escrever uma equação para partícula de spin 3 e massa 0. Do zero você não consegue, você precisa de outro ferramental para conseguir isso. Porque não se sabe, porque é impossível mesmo. Não, para todas as simetrias que nós conhecemos, quer dizer, a relatividade ela se exaure. Você não consegue, com a relatividade especial e com o conceito de causalidade, você não consegue escrever. Quer dizer, os princípios fundamentais que você procura respeitar, que são invariância relativística, covariância de Lorentz, causalidade, por exemplo, você não consegue escrever uma interação para essas partículas. Agora, no âmbito da teoria de rodas, como você abre mão da localidade, o objeto é estendido no local, e você abre mão da simetria de Poincaré, aí você já consegue dar uma física para isso. Então é um pouco, talvez, a limitação nossa de ver a natureza. Como é que a gente quer ver a natureza? Nós queremos ver a natureza através de campo. E aí, a gente percebeu que campo é uma boa para descrever a natureza. Né? Não era tão claro isso até a década de 60, mas na década de 60, final da década de 60, ficou claro que o melhor barato para descrever partículas é campo. Esquece a partícula, joga no campo, transforma a partícula no campo e deixa a física do campo proceder. Só que você tem uma limitação em cima disso, que os campos são relativistas. E qual é a física que dá suporte a esse pensamento? Relatividade especial, o conceito de causalidade, e aí você fica bloqueado. Então é uma limitação. Agora, se você disser, não, eu não vou mais descrever a partícula por campo. Eu vou descrever a partícula por um objeto estendido. É um outro paradigma que você cria. A partícula ela não é um campo. A partícula, para mim, é um modo de vibração de um objeto estendido. Aí você já consegue introduzir umas coisas. O que vem depois, agora, ninguém sabe. Membranas, por exemplo. Né? Mas ali é uma física muito incerta também. Você está dizendo que a simetria foi introduzida aqui, então? Por volta de 1916, por aí. Por óleo ou pelo telemagnético? Não, por várias. A simetria de fase que a gente gosta de interpretar como que a gente passou para cá, porque vai introduzir uma simetria que não era uma fase, era uma exponencial, mas que não era uma fase, era uma simetria mais ligada ao grupo conforme. Depois é que isso foi jogado para uma simetria de fase. Depois, com o advento da mecânica quântica, você percebeu que um objeto fundamental é um objeto complexo, que pode ser definido sempre a menos de uma fase. Então a fase começou a ganhar assim, um status de simetria importante. E outra pergunta que eu vou fazer Vai falar. que tem uma origem para o campo elétrico, somente campo magnético, né? Quem Cara, tem? pode dizer, estou botando um campo magnético na sua experiência, alguma coisa assim. Qual é a origem? Você acha que, digamos, a origem do campo magnético é em aberto? Ninguém sabe, digamos assim. Porque, claro, tem aquela coisa de ímã, que é no sentido genérico da coisa. No sentido da simetria, vamos colocar assim, no sentido da simetria. Se você não conhece nem corrente elétrica e nem domínios magnéticos, não conhece spin, por exemplo, não conhece momento de dipolo, né? Então a pergunta é, você chegaria ao campo magnético conhecendo as simetrias do espaço-tempo? Se só conhecesse o espaço e o tempo e o cone de luz, só conheço isso. Cone de luz, espaço e tempo. Não conheço corrente, não conheço carga. Eu chegaria ao campo magnético? A resposta é sim, pelo conceito de simetria. Porque se você conhece só os cones de luz do espaço e tempo, você no fundo conhece o grupo conforme. E se você conhece o grupo conforme, então você conhece tudo aquilo que pode ser sinalizado com massa de repouso zero, aquilo que tem velocidade da luz. E aí o grupo de Lorentz é o caso particular R desse grupo. Então você consegue chegar, você pode chegar ao conceito, ao campo magnético, sem, claro, não foi esse o caminho histórico, né? A cronologia foi corrente, depois daqui vieram os domínios magnéticos mais tarde, mas aí você sabe as possíveis origens, né, materiais do campo magnético. Mas hoje a gente vai além, a gente pode saber, depois também você teve a corrente de deslocamento que o Marx introduziu, DEDT, é uma fonte também de campo magnético, é uma corrente elétrica, um campo elétrico variável no tempo. Então você tem essas fontes, né? Corrente de deslocamento, correntes né, de matéria e domínios magnéticos. Agora a pergunta é, eu posso gerar campo magnético sem saber disso? Pode. Quem faz gravitação sabe, a gente pode gerar campo magnético pela torção.
A torção do espaço-tempo, ela se enquadra direitinho naquilo que é o campo magnético. Quer dizer, o que nós vemos, a pergunta até é essa, se o que nós vemos como campo magnético não pode ser o resíduo de alguma torção do universo primordial. Então a torção, ela tem características muito próximas do campo magnético. E a torção é um objeto do espaço-tempo. Então você pode, pelo espaço-tempo, pescar muitas coisas que nós conhecemos assim, através de uma fenomenologia que não veio daí. Claro, né, ninguém em 1800 e pouco pensava na torção, né? Mas hoje a gente sabe que a gente, com as simetrias, a gente, quer dizer, é mais ou menos o conceito de simetria. O conceito de simetria é importante por isso. Você pega uma pecinha, e aí se você sabe que essa pecinha, ela está associada a uma simetria, você reconstrói o teu giz todo. Então, quer dizer, às vezes uma coisa apareceu por uma experiência, quer dizer, a mesma coisa, quando o Dirac viu o elétron, fez a equação do elétron, ele entendeu que o elétron era parte de uma coisa mais ampla, entendeu? É como se ele viu o rabinho do gato, mas ainda não achou o gato. Então, estou vendo o rabo, é porque tem gato. E aí ele foi procurar o gato, e ele achou. Ele achou que o gato, né, era o pósitro. O gato com o elétron com o pósitro é o gato. Então, você, por causa da simetria. A mesma coisa, se você vai... Você pegar um exercício muito simples, já respondi para cá, o problema do gatinho. É só um comentário, porque de certa forma isso aí é... De certa forma, isso aí, a simetria, no caso, então seria uma teoria meio de unificação, porque ela meio que resume todas as outras teorias dentro dela. Todas saem dela e você consegue voltar para todas isso. A partir da simetria. A simetria é se você não consegue unificar, se você não tiver o conceito de simetria. Porque justamente, qual é o... Desculpa, eu estou fugindo do programa. Não cai no Enem, né? Não tem problema. Não cai na Uni pós-Rio também, não, mas cai na vida, né? Mais importante. A gente pode pensar o seguinte, por que a simetria é tão importante para a unificação? Porque o conceito de unificação está na mecânica quântica. Pega o átomo de hidrogênio. Suponha que você está no primeiro estado excitado. No primeiro estado excitado, você tem 4 estados. Você tem N igual a 2, né? E aí você tem 4, você tem N igual a 2, você pode ter o L igual a 0 e pode ter o L igual a 1. Tem 8 estados. Aí para L igual a 0 você pode ter espinhado e tal, para L igual a 1 você pode ter mais 1, menos 1, menos 1 e mais 0, e todos com espinhado. Então você tem 8 estados. Imagina que você vê um estado. Só vê um estado. Mas você sabe que tem uma simetria. Então esse estado, ele na verdade é membro de 8 estados degenerados. Então o conceito de degenerescência é o primeiro ponto para você perceber que a simetria é a unificação. Vários estados que aparentemente poderiam ser diferentes, na verdade eles são manifestações distintas de um único estado. É isso que é simetria e é isso que é unificação. Então, o que eu vejo como elétron e o Dória vê como neutrino são coisas diferentes nesse mundo. Mas se a gente